Na letra A, vamos determinar a potência gerada por uma usina cuja eficiência é metade da máxima teórica. Então, a primeira coisa que a gente faz é achar o rendimento da usina do ciclo de Carnot, que é a máxima teórica. Neste caso, teremos 1 menos temperatura mínima sobre temperatura máxima. Lembrando que essas temperaturas mínima e máxima deverão estar em Kelvin. Então, o rendimento máximo, que é o do ciclo de Carnot, seria dado por 1 menos 300 sobre 1.500, que são os valores de temperatura mínima e máxima somada a 273 para que a gente possa achar em Kelvin. Neste caso, nós teremos então um rendimento igual a 0,8, o que daria então, portanto, 80%. Porém, o nosso rendimento, ele é metade deste rendimento. Então, o rendimento da usina é metade, portanto, vale 0,4 ou 40%. Bom, sabemos que a potência é a relação de energia sobre o tempo. Portanto, potência seria a quantidade de calor que está sendo dada por intervalo de tempo. Vamos utilizar então um calor dado por 7.200, que é a massa, vezes 5 vezes 10 a sétima. Portanto, a potência seria a quantidade de calor, que seria calculado como 7.200, que é a quantidade total em quilogramas, vezes 5 vezes 10 a sétima joules de calor, que é a quantidade de calor produzido por quilograma. Então, teríamos essa quantidade de calor total no tempo de 1 hora, portanto, sobre 3.600 segundos, para que a gente possa achar a potência no valor em watt de 1 vezes 10 a oitava watts. Portanto, como a potência da usina ela tem um rendimento de 40% em relação à potência total da queima, nós teremos então o valor de 0,4, que multiplica 1 vezes 10 a oitava watts, que é o que a gente consegue com a queima. Portanto, nós teremos o valor de 4 vezes 10 a 7 watts como a nossa potência, a potência da usina solicitada no item A. Para determinarmos o aumento da temperatura da água do rio, nós vamos lembrar que essa quantidade de calor absorvida pela água do rio eleva a sua temperatura, portanto, trata-se de uma quantidade de calor do tipo sensível, que é dado pela expressão massa vezes calor específico vezes a variação da temperatura. Bom, como a relação de potência é energia sobre o tempo, nós temos também que potência, então, seria a quantidade de calor sensível dividido pelo tempo. Porém, nós teremos então a nossa potência como o produto da massa vezes o calor específico vezes a variação da temperatura dividido pelo tempo. Ora, nós podemos observar que massa sobre o tempo tem uma relação com a vazão. Pois se a gente tem um volume passando no rio de 5.000 litros por segundo, sabendo que 5.000 litros daria 5.000 quilos, nós podemos então imaginar que a vazão seria a massa que passa de água em determinado intervalo de tempo. Portanto, poderíamos reescrever que a potência seria a vazão vezes o calor específico vezes a variação da temperatura que a gente quer determinar. A potência já foi determinada. Nós temos então que a potência, no caso, a potência da usina, não é a potência que esquenta o rio. A potência que esquenta o rio seria a potência total da queima menos a potência da usina, que seria dado pela vazão vezes o calor específico vezes a variação da temperatura. Pois muito bem, como a potência total é de 1 vezes 10 oitava e do rendimento é de 0,4 vezes 10 oitava, nós teremos então que 0,6 vezes 10 a oitava, que é o que sobra da potência gerada pela usina em relação à potência da queima, vai ser igual à nossa vazão, que é de 5.000 quilogramas por segundo, vezes 4.000, que é o valor do calor específico da água no sistema internacional, vezes a variação da temperatura que a gente quer determinar. Então, neste caso, fazendo essas contas, nós teremos que a variação da temperatura do rio tem o valor de 3 graus Celsius.